E a Chapecoense foi eliminada do Campeonato Catarinense depois de perder para o Criciúma. O repórter Júlio César acompanhou, pegou os detalhes da partida e mandou informação pra gente. Diga lá, Júnior, boa tarde. Muito boa tarde a você, Eduardo. Boa tarde a você, Badá. Chapecoense derrotada aqui dentro do estádio Heriberto Wilson pelo placar de 2-0. Com esse resultado, a Chape termina o Campeonato Catarinense na 9ª colocação, com apenas 11 pontos conquistados. Está eliminada da próxima fase da competição, já que nesta fase os 8 primeiros são os times que se classificam. Chapecoense fica fora da segunda fase do Campeonato Catarinense e agora só pensa realmente em Série B do Campeonato Brasileiro. Uma possível reformulação na equipe, possíveis reforços, contratações, é o que está sendo falado. Pelo menos foi o que a gente ouviu aqui nos bastidores, logo após essa derrota para o Criciúma no estádio Heriberto Wilson. Então a Chape encerra assim a sua participação no Catarinense 2024. Foco total na próxima competição, pensando em Campeonato Brasileiro. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Júnior. Obrigado. E olha, depois da eliminação, o técnico Humberto Louser conversou com a imprensa. Vamos acompanhar o que ele disse? Um sentimento de tristeza, não pode ser diferente, de indignação, de insatisfação. Mas como eu falei, a gente produziu ao longo da competição somente para isso. Então a gente não pode ficar transferindo responsabilidades, a gente não pode ficar colocando culpa em A, B, C ou D. Nós temos que assumir as responsabilidades e fazer uma Chapecoense mais forte para a sequência da temporada. Então é isso que nós iremos fazer. A gente chega aqui sabedor daquilo que era preciso ser feito. Conseguimos obter 2 vitórias, mas como eu falei, mesmo com as vitórias, muita coisa para melhorar. Então aqui a gente nunca vai enganar, também ninguém é mais bobo. Vocês acompanham o dia a dia, o torcedor acompanha. Então nós precisamos fazer uma Chapecoense mais forte em todos os âmbitos. Sérgio Badá Badalotti, a trajetória do Verdão, do primeiro jogo do Catarinão até este fim prematuro. E agora, com o que diz Humberto Louser, como pensar ou planejar um futuro, Serginho? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Agora a responsabilidade é da diretoria, né? A diretoria que é responsável pelas ações, pelas decisões. Diretoria que agora é comandada pelo presidente Alex Passos e que não foi feliz, foi infeliz no seu primeiro campeonato catarinense, porque foi uma decepção, foi um fiasco, foi um vexame proporcionado pela Chapecoense. Sobre o jogo deu absolutamente normal. Agora, como é que me toma um gol desses aí, gente? Passa de novo para mim, por favor. Como é que num futebol profissional surge um cara completamente livre dentro da pequena área, sem nenhum jogador marcando, e estavam todos os jogadores da Chapecoense próximos do lance e ninguém subiu com o Ángel, zagueiro do Criciúma, para ele fazer 1-0 no final do primeiro tempo. Com o time da Chapecoense caminhando em campo. O problema não era viajar de avião ou de ônibus, foram de ônibus, mas o time caminhou, o time andou, um time morto fisicamente, não foi páreo para o Criciúma. E olha, gente, o Criciúma jogou na quarta-feira passada pela Copa do Brasil, lá em Cuiabá, voltou para Criciúma na quinta-feira, na sexta-feira treinou um pouquinho, no sábado foi jogar com a Chapecoense e ganhou sem forçar muito, sem precisar suar muito a camisa, porque a Chapecoense foi um time que não exigiu nada do Criciúma. Então o Criciúma ganhou ao natural e sem fazer muita força. E olha que se a Chapecoense tivesse vencido esse jogo, aí tem um problema com o jogador Marcelinho, tem um problema na clavícula, mas está tudo certo com ele. Tivesse vencido, a Chapecoense teria se classificado. É isso que é o irônico da coisa. Só que olha o lance do segundo gol, cara. Isso aí é o quê? O que se pode falar de um lance desse? Pessoal que acompanha esporte amador, futebol amador aí nos finais de semana, acontecem gols assim, ó. Olha só, o próprio Abraão que deu o passe, que fez a tabelinha para o Felipe Viseu fazer o segundo gol do Criciúma e liquidar a fatura. Então, não aconteceu a tragédia maior que era o rebaixamento, mas tem que dizer que foi por conta da derrota do Inter de Lages para o Figueirense por 3-1. Se o Inter de Lages chega a ganhar do Figueirense por 2 gols de diferença, Chapecoense teria caído para a segunda divisão, que seria daí a tragédia consolidada. Mas pelo menos conseguiu permanecer, mas isso não tira o fiasco, não tira o vexame da participação da Chapecoense, porque um campeonato, e olha que até outro dia eram 10 clubes, 10 clubes no Campeonato Catarinense, aumentou para 12,
Cai o 11º, o 12º. Chapecoense ficou na 9ª colocação. Mas olha o tamanho do investimento da Chapecoense comparado com os times que estão na sua frente, como o Hercílio Luz, como o Marcílio Dias, como o Barra, e entre outros, o próprio Figueirense, que está se reestruturando agora. Investimento muito superior, investimento inferior à Chapecoense apenas Criciúma e Avaí. Então, a Chapecoense tinha a obrigação de, no mínimo, chegar na semifinal, chegar entre os 4. Mas cada ano está pior. O ano passado foi eliminado pelo Barra, o ano retrasado foi eliminado pelo Concórdia, e esse ano aqui sequer conseguiu chegar entre os 8 primeiros colocados, o que é uma vergonha. Uma vergonha, infelizmente, o torcedor está revoltado e com razão. Elenco muito mal montado e que precisa de muitas mudanças lá dentro da Chapecoense. 2 já foram demitidos. Enuri Martins, analista de desempenho de mercado, e Alexandre Souza, que era o preparador físico da comissão técnica do Claudinei Oliveira. Foram os primeiros 2. Eu acho que mais gente deverá sair e a diretoria agora tem a responsabilidade de promover uma grande reformulação no elenco, se não quiser que esse ano começou tão ruim, termine pior ainda.